foi uma guerreira. Passou a vida trabalhando como babá, cuidando de outras crianças. E quando chegava em casa, ainda tinha que cuidar da gente. Enquanto ela trabalhava de dia, eu e a minha irmã íamos para a escola. Ela sempre dizia que o estudo ia mudar a nossa vida. Nessa época que eu comecei a sonhar em seguir outro caminho. Só que às vezes é difícil mudar o seu destino. E aí, doutora? Nada, é só um resfriado. Não precisa se preocupar. Hoje, eu tenho certeza que cuidar de crianças é um dom que eu herdei dela. Fundação Bradesco. Educação para transformar o futuro. Quando olhamos ao redor, ainda podemos ver crise, dor, pandemia. E em meio a tamanhos desafios, podemos duvidar da nossa força para mudar a realidade. Ei, vamos olhar ao redor novamente? A mobilização da ação cidadã e coletiva nos conta e comprova que podemos reconhecer desafios comuns, combinar recursos, energias e competências para criar soluções. Famílias, empresas, coletivos, associações comunitárias, ONGs, institutos, fundações, universidades, servidores e órgãos públicos, cientistas, pesquisadores, eu e você. Nós somos a sociedade viva. O Congresso GIF é o espaço para fomentar reflexões e sintetizar aprendizados em temas históricos e contemporâneos, desafios compartilhados, fronteiras da nossa ação coletiva, para dar passos largos na direção das transformações que queremos. Precisamos da potência e da inteligência que só juntos e juntas podemos alcançar. No GIF, nos orgulhamos de fazer parte e de fortalecer as várias instâncias da ação cidadã. Ei, vamos olhar ao redor novamente. Podemos e precisamos superar a pandemia e todos os desafios que estão no caminho para a construção de um país mais justo, sustentável e feliz. Vamos olhar para o futuro que queremos construir. Juntos podemos. Viva a sociedade viva! Boa tarde, gente. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Congresso GIF, Fronteiras da Ação Coletiva. Eu sou a Érica, sou coordenadora geral do Congresso e estou aqui para dar as boas-vindas em nome de toda a equipe do GIF para mais essa sessão. Estamos aqui no finalzinho do segundo dia do encontro de encerramento do Congresso. Então, antes, para quem ainda não participou de nenhuma atividade, para quem já participou, certamente já ouviu essa parte antes, mas quero situar um pouquinho o Congresso desse ano. Então, o Congresso esse ano, claro, como não poderia deixar de ser, é um pouco diferente, né? Se adaptou a esse contexto que a gente está vivendo e passou de ser um evento de 3 dias para ser um trilho. Esse trilho tem 3 etapas, teve 3 etapas. A primeira etapa foi a abertura do Congresso, lá em agosto, com a Semana do Investimento Social. Aí a gente teve um trilho bastante intenso de atividades semanais, que foi de agosto até agora o comecinho de março, e agora a gente está no momento final desse trilho, que é esse encontro de encerramento, que são os 3 dias que caracterizam o Congresso GIF há mais de 20 anos, só que nessa edição esses 3 dias têm uma função um pouco diferente, não só porque ele acontece 100% online, e porque a gente está vivendo essa situação tão específica e tão difícil, mas também porque ele acontece depois de todos os debates que a gente fez ao longo desses meses todos. Então, o trilho, ele tem... o encontro de encerramento tem uma função de sintetizar um pouco as reflexões que a gente fez ao longo desses meses todos e construir uma agenda comum, prioridades, diretrizes que inspirem a atuação do investimento social privado e da filantropia ao longo dos próximos anos.
Esses 3 dias de encontro tem 3 tipos de atividade. Então, a gente tem as lives, essa aqui é um momento de live, onde a gente está trazendo vozes inspiradoras para falar sobre temas que são temas relevantes, né, nesse momento. A gente tem as oficinas temáticas colaborativas, que são um pouco o coração do encontro, são 26 oficinas temáticas que estão acontecendo aí ao longo de todo o dia, né, e aí é uma conversa em forma de plenária com todas as pessoas que estão atuando nas diferentes temáticas das oficinas, e a gente tem os momentos de coffee break, de happy hour, de cafés da manhã, simulando aqui na nossa plataforma virtual um pouco o que é o encontro do Congresso do GIF. Então, convidando mesmo vocês para se conectarem, para tomarem um café juntos, né, para se encontrarem, para além desses momentos de palestra e de oficina temática, a gente também poder se encontrar. A gente tem várias salas na plataforma que estão destinadas para isso, né? Então, chegando aqui agora na nossa live, a live de agora é Investimento Social pela Amazônia e pelo Clima. A gente teve alguns momentos ao longo do trilho onde a gente trouxe, a gente abordou esses temas. A gente teve uma mesa de Amazônia lá em setembro do ano passado, muito potente, uma mesa de 3 horas com muitas vozes da Amazônia, né, trazendo várias perspectivas sobre quais eram as questões, os desafios, né. A gente teve esse ano uma mesa sobre mudança climática também, né, também trazendo um pouco o contexto, o panorama dessa temática. E agora, no encontro de encerramento, a gente juntou os 2 temas aqui para tentar trazer isso muito para a agenda do investimento social privado e da filantropia, né? Esse é um tema que existe na agenda da filantropia brasileira, mas não é um tema que poderia ter um envolvimento muito maior pela importância que ele tem, essas 2 agendas, pela importância que elas têm para o Brasil, para o mundo, e como desafios muito contemporâneos, né? Muito em diálogo com as questões que a gente está enfrentando nesse momento, né? Então, a proposta aqui da mesa é que a gente possa refletir sobre como a gente engaja, como é que a gente pode ampliar o engajamento, a participação, a contribuição do setor nessas 2 agendas. E para fazer essa conversa hoje aqui, a gente tem convidados muito especiais. Então, quero dar as boas-vindas e agradecer muito por terem aceito o nosso convite. A gente tem aqui o Marcelo Brito, da Coalizão Brasil Clima. A gente tem a Laurence Tubianan, da European Climate Foundation, e na mediação dessa conversa a gente tem o Fábio Pena, da Rede Mocoronga, que é parte do projeto Saúde e Alegria, uma rede que trabalha com comunicação comunitária lá na Amazônia, no Pará, e que vai estar mediando essa conversa de hoje. Então, quero agradecer muito vocês e, com isso, vou passar aqui para o Fábio para ele começar essa conversa. Desculpa, uma coisa importante é que vocês podem enviar perguntas. No final da mesa, a gente vai ter tempo para responder algumas perguntas de vocês. Então, por favor, aí embaixo tem um botãozinho enviar pergunta. Então, quem estiver acompanhando a gente, quiser perguntar alguma coisa, manda uma pergunta por lá, que a gente vai estar pegando as perguntas por aqui, compartilhando com o Fábio. Agora sim, Fábio, com você. Opa, Érica, obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos que estão acompanhando a live com a gente, do GIF, né? Boa tarde ao Marcelo Brito, a Laurence Tubianan, que são nossos convidados especiais de hoje, né, nesse debate. A gente fala aqui de Santarém do Pará, no coração da Amazônia, né, aqui entre Manaus e Belém, aqui na região do Rio Tapajós, Alter do Chão, aqui onde a Amazônia pulsa, né? Estamos aqui numa das últimas fronteiras, vamos dizer assim, do processo de desenvolvimento aqui da Amazônia, na confluência aqui dos rios, de um dos maiores rios do mundo, né, que é o Rio Amazonas com o Rio Tapajós, onde chegam as estradas também, né? E é onde os paradigmas do desenvolvimento do nosso país também estão sendo discutidos, implementados, enfim, debatidos, muitos problemas, mas também muitos potenciais para serem construídos, né? O tema das mudanças climáticas, né, nada mais do que as comunidades aqui dessa região, mas também da Amazônia inteira, vem experimentando essas mudanças na vida diária, no seu cotidiano, né? As mudanças nas estações de chuva, de seca,
os modos de sobrevivência, de certa forma, tradicionais, aos poucos vêm se alterando, né? Então, essa é uma preocupação muito grande, mas o tema das mudanças climáticas muitas vezes fica parecendo que é um assunto da academia, né? Ou dos grandes setores e tudo mais, e também para a realidade local das comunidades falta chegar a essa discussão da forma certa e com a linguagem adequada também. Mas hoje o nosso assunto é trazer para a agenda da filantropia e do investimento social privado, né? E como esse investimento social privado pode colaborar para evitar essas mudanças climáticas e também para apoiar essas populações que estão aqui vivendo na floresta, vivendo à margem dos rios e das estradas da nossa região, e que serão, com certeza, uma das mais impactadas, né, com essas mudanças, não só a população urbana, mas a população que vive diretamente na floresta. Então, os nossos convidados, a ideia é que a gente reflita um pouco sobre esse tema e traga essa visão do empresariado, né, como que essa agenda pode ser melhor discutida, pode ter uma concretude um pouco maior, né? Então, o nosso desafio nessa live é a gente responder algumas perguntas básicas, pelo menos, né? Quais são os impactos presentes e os potenciais das mudanças climáticas no Brasil hoje? O que é preciso ser feito para conter essas mudanças climáticas? E como podemos engajar a filantropia, o investimento social das empresas para uma atuação mais ampla, maior e mais coordenada também, mais integrada. E, para a gente começar a nossa conversa, né, eu vou chamar a nossa primeira convidada, que é a Laurence, para ela responder um pouco dessas perguntas gerais que a gente fez aqui, mas também como ela é uma representante, né, da comunidade internacional, de como esse debate das mudanças climáticas tem sido feito no mundo, a gente quer também perguntar para ela sobre como ela vê o papel da Amazônia na discussão das mudanças climáticas no mundo todo, né? E nas relações de consumo, da economia que acontece no mundo e qual o papel da Amazônia nesse cenário, né? E como ela analisa os países hoje olhando para a Amazônia e o que está acontecendo para a Amazônia. Bem-vinda, Laurence, boa tarde. Thank you for the invitation. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho o maior prazer de ter esta oportunidade fantástica de falar com vocês. Já é tarde na França agora, mas é tão bom estar com vocês discutindo uma questão tão importante. Eu posso dizer a vocês que ela ressoa muito bem na Europa, no meu país, com a dimensão que sempre teve, mas mais do que nunca, isso tudo tem uma ressonância muito grande. A Amazônia é considerada, em geral, e também em termos de clima, como uma grande contribuidora para a estabilização do clima. Temos que considerar o desflorestamento, o impacto da floresta e do desflorestamento é uma preocupação para todos. Ao mesmo tempo, temos pessoas que vivem nessas comunidades, que vivem na Amazônia, e, claro, todos se preocupam com seu futuro. Eu posso lhe dizer que há um papel simbólico da Amazônia nessa luta contra a mudança climática a nível global, mais até do que outras grandes florestas, que não são tão grandes quanto a Amazônia. Se eu pensar em alguns países asiáticos, ou também a bacia do Congo na África. Porém, a Amazônia é uma coisa muito diferente. Vemos como que campanhas na Europa e em outros lugares do mundo afetam essa discussão em torno dessas comunidades. E é claro que o governo que vocês têm no Brasil
Claro que nós vemos um desafio de como lidar com o governo quando nós temos um desflorestamento ilegal ocorrendo, conforme nós observamos nos 3 últimos anos, e como é que nós podemos nos posicionar de uma forma diferente. E aí nós temos o papel dos governos nos países, na Europa em particular e no resto do mundo. Em termos do papel dos países e dos governos, é claro que o Brasil está numa situação onde há 2 regiões muito grandes, uma exposição, né, para a China e a Europa. No momento, na Europa, a questão de como é que nós podemos lidar com os países que deixaram o desflorestamento acontecer ou aumentar de acordo com as suas políticas, é uma questão política, na verdade, que ainda está em aberto. A China é um ponto de interrogação. Nós temos uma discussão, então, com os colegas chineses e também os diálogos com o governo é tentar engajar a China com uma política que não pode ser associada ao desmatamento. Nós precisamos trabalhar de uma maneira onde isso não aconteça. E na Europa, nós temos uma discussão muito grande sobre o Mercosul. Nós já sabemos que nós já temos muitas sociedades lá na Europa. 3/4 dos cidadãos da Europa se opõem à ratificação com o acordo com o Mercosul em função do desmatamento. E isso quer dizer que a gente está tratando da América do Sul. E depois, finalmente, nós conseguimos passar e nós precisamos também aumentar a confiança do povo europeu com relação à proteção da floresta. Eu não acho que esse acordo vai ser aprovado. Nós temos alguns elementos também jurídicos, alguns países que se opõem muito, a outros países que estão interessados nos acordos comerciais, isso eu já vejo há muitos anos. Mas vejam que as sociedades se opõem a isso. Isso vai ser um problema para muitos governos, para que a gente possa, então, chegar a algum tipo de acordo, apesar dessas oposições. E quando a gente fala na Europa e nos Estados Unidos, há uma discussão sobre termos uma consistência nos acordos comerciais. Nós temos também o acordo sobre o clima, que já foi negociado, vem sendo negociado desde 2015. E temos a política também aqui do governo Bolsonaro, que que se apresentou de uma determinada maneira em Paris. Ou seja, nós temos que considerar também e pensar até antes da reunião que teremos em Glasgow agora, neste ano, que esses acordos comerciais sejam consistentes também com outros objetivos, como, por exemplo, direitos humanos, desenvolvimento sustentável, que inclui o clima. E vai ser um momento de teste para o Mercosul. E eu não sei se o acordo com o Mercosul vai passar. Então, do ponto de vista do governo, apesar de os governos quererem atuar e operar aqui no Mercosul, as sociedades e muitos grupos políticos, incluindo o Parlamento Europeu, terão que concordar. E há muitas forças também que indicam que haverá um bloqueio. Isso ainda não aconteceu, mas eu vejo esse conflito na Europa em função da Amazônia, em função das políticas comerciais com o Mercosul. Não quero me estender muito, mas com relação às empresas, a gente vê sim um movimento para proteger a Amazônia, as florestas contra o desmatamento, isso incluindo toda a cadeia de suprimento, incluindo também as comunidades que vivem ali. E as empresas, elas querem se comprometer a não usar nada da cadeia de suprimentos que venham de áreas desmatadas. E nós precisamos agora também garantir os freios, os contrapesos para garantir que isso não aconteça.
E nós temos que pensar também os negócios no Brasil e no mundo todo, em desenvolvermos uma política para que a gente considere o que é uma cadeia sustentável, realmente bloqueando e se recusando a incluir produtos que venham, por exemplo, de desmatamento ilegal na região da Amazônia. Hoje nós sabemos que há, por exemplo, alguns governos que talvez queiram fechar acordos. Nós sabemos que há algumas coisas que não podem mais ser consideradas normais, por assim dizer. E nós temos que também garantir, né, que há provas que mostrem que não há o desmatamento. Mas quando a gente fala nisso, a Amazônia ela faz parte hoje desse sistema hoje comercial global. Hoje nós temos que definir a globalização e todo o comércio de uma perspectiva muito ampla. E temos que também pensar no que nós vamos acordar. Bom, eu vou parar por aqui porque é só a introdução. Muito obrigada. Obrigado, Laurence, pela sua contribuição, pela sua fala. Para nós aqui brasileiros que sempre tivemos uma necessidade de amazonizar o Brasil, né? De certa forma, uma sensação meio ruim, porque, na verdade, a gente parece que regrediu muitas casas, né? Muitos passos atrás dentro da agenda que o país vinha liderando em relação ao debate da agenda climática no mundo, com todo o potencial que a Amazônia tem, né? E que você mesmo expressou nas suas palavras. É uma lástima o que a gente está vivendo do ponto de vista do que está acontecendo na Amazônia, né? Do que o país tinha acumulado e que, infelizmente, parece que não é mais uma prioridade, né? A gente que vive aqui na região sente isso muito diretamente, porque há uma ausência de governança, de certa forma, e também, não ausência, mas uma necessidade de ter uma governança melhor sobre o que acontece na região. Isso, com certeza, implica numa perda de protagonismo do Brasil no debate da importância da Amazônia para a questão do clima no mundo. Eu vou pedir para o Marcelo Brito, né, que é o nosso outro convidado aqui da Coalizão Clima. Ele é de um setor importante da economia do nosso país, e a gente sabe que muitas vezes esse setor é visto não com muitos bons olhos, muitas vezes leva nas costas muitos preconceitos também em relação nessa relação economia e meio ambiente, né? Mas a gente sabe que também tem uma agenda positiva aí sendo construída para adequar as práticas produtivas das empresas a um futuro que a gente deseja de ter cadeias produtivas mais sustentáveis, uma economia de baixo carbono. Marcelo, eu queria que você um pouco comentasse inicialmente, né, qual é o trabalho da Coalizão Clima, né, e como que você acha que as empresas do nosso país podem colaborar de uma forma mais efetiva para esse debate das mudanças climáticas, para que isso entre realmente como prioridade, né? Porque a filantropia, em geral, ela tem... as empresas olham, de certa forma, bem para a agenda da educação, da inclusão da pobreza, da desigualdade, vários outros temas, né? Da juventude, infância, mas a questão da agenda do clima parece muito difusa e com pouca concretude, né? O que você acha que está faltando para que a gente possa ter um papel um pouco mais incisivo desse setor dentro dessa discussão e para que ele possa também investir para que o nosso país melhore, né, os caminhos em relação a esse tema que nós estamos conversando aqui, das mudanças climáticas? Flávio, boa tarde, muito obrigado. Queria cumprimentar minha companheira de mesa aqui, a senhora Laurence Tubiano, é um prazer estar aqui com ela.
Muito obrigado ao GIF pelo convite, é uma grande honra estar aqui. Fábio, é interessante esse momento que a gente vive, porque o ano que vem nós vamos completar 30 anos da Rio 92. E se a gente faz um balanço desses 30 anos, nós vamos ter uma lista enorme de fracassos para enumerar. Eu acho que nós temos muito mais fracassos do que sucesso enquanto sociedade brasileira, enquanto sociedade mundial. Mas vamos olhar primeiro assim, só para o Brasil. O Brasil é um país que, desde o seu descobrimento, ele cresceu sob o uso da terra. Todos os ciclos econômicos brasileiros se deram sob o uso da terra. Há 520 anos, nós fazemos o desenvolvimento do país sob o uso da terra. Nós temos o setor agropecuário como, em termos percentuais, muito alto, uma representação muito alta no PIB brasileiro. Nós temos o setor de energia com uma representação muito alta do PIB brasileiro. Talvez, se somarmos esses dois, chegaremos aí bem próximo da metade do PIB, e todos esses têm uma dependência única, que é uma dependência por água. E ao ter essa dependência por água, nós precisamos aprender a olhar para a nossa caixa d'água. Onde está a nossa caixa d'água? Está na floresta. Então, se um país que é movido à água, através da sua produção de alimentos, fibras e biocombustíveis, se um país que tem 64% da sua matriz energética baseada em hidroeletricidade, a caixa d'água tem que ser muito bem cuidada. Mas ela nunca foi bem cuidada. Na verdade, vamos pegar só nesses últimos 30 anos, o governo não entregou, os governos federal, estaduais e municipais não entregaram à Amazônia o que prometeram. A sociedade civil, através das ONGs, também não entregaram às populações o que prometeram. E o setor privado, através dos negócios, também não entregaram. E não entregaram por um motivo muito simples, que é explicado pela teoria de Adil Narjan, um professor paquistanês da Universidade de Boston, que mostra que o desenvolvimento real, certeiro, duradouro, só acontece quando o setor privado, o setor da sociedade civil e os negócios conseguem sentar em volta da mesma mesa para se falar. Não significa que eles sentam em volta da mesa para concordar. Eles sentam para divergir. E na divergência de ideias buscam o mais importante para fazer a coisa evoluir, que é decisão. E a gente sempre pede decisão dos governos, decisão das empresas, decisão das ONGs, decisão do investidor, decisão. Mas o que é decisão? No sentido filosófico da palavra. Decisão é a somatória de intenção mais ação. E esse é o nosso erro nesses últimos 30 anos, especialmente. Nós somos um mundo cheio de intenções. Nós somos filântropos cheios de intenções. Nós somos investidores, venture capitals, cheios de intenções. Mas pecamos nas ações. E ao pecar na ação, nós nunca chegamos naquilo que realmente interessa, que é a decisão concreta. Porque a somatória de ação mais intenção é o que leva a uma decisão que se torna prática. E quando nós não encontramos isso, nós caímos na situação que nós estamos hoje. Onde empresas prometem limpar suas cadeias do desmatamento, aí prometem fazer em 2010, não dão conta, vão para 2015, para 2020, para 2025, para 2030. Países fazem a mesma promessa e também esticam para 2030. Quando eu comecei a militar na área ambiental, as promessas eram para o ano 2000, depois eram para o ano 2010, depois era para 2030, e agora as promessas são para 2040, 2050, 2060. Então, talvez o que a gente precisa discutir é o seguinte: por que raios a nossa sociedade não consegue colocar intenção mais ação para tomar uma decisão definitiva em relação à mudança climática? Afinal, nós acreditamos em ciência, e quem acredita em ciência não tem dúvida quanto ao tema.
Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Suas palavras é o que todos nós concordamos sobre que há muitas intenções, né? E que há toda essa celeuma, né? E é chegada a hora de ter ação, né? As novas gerações pedem isso de nós. A gente trabalha com jovens, principalmente nas comunidades, mas também em áreas urbanas, vimos muito isso. E por falar em jovens, né? Eu vou chamar agora um jovem repórter comunitário. Ele é de uma comunidade ribeirinha, que o Saúde e Alegria atende com seus projetos, com as suas atividades. Ele também vai fazer uma pergunta para a gente. Vamos ver por onde ele está, o Walter Oliveira. Nossa rádio montada aqui no barco Saúde e Alegria para vocês aqui, levando informações. Bom dia, Vila Brasil, Ritmo Mocoronga voltando aqui, levando higienização também para dentro das comunidades pelas águas do Rio Arapurus. A gente está trazendo aí, acho que boa, temos álcool em gel, máscara, sabão, então continue lavando as mãos. Manter o distanciamento, evitar as aglomerações nos bares, até mesmo as visitas em família, que cada família possa ter seu álcool em gel. Aí, pois é, olha, esse jovem que vocês viram aí no vídeo, fazendo campanha educativa através do barco nos rios aqui da nossa região, é um exemplo do que a gente precisa, por que a gente precisa escutar as novas gerações, escutar o que os jovens têm a dizer, né? E misturando um pouco os assuntos, a gente viu vivendo essa pandemia aqui na ponta, né, nas comunidades da Amazônia, a gente viu a importância do investimento social privado, porque numa região onde os serviços públicos já eram difíceis, já eram deficitários, né? As políticas públicas chegam de forma muito precárias, a filantropia, juntamente com o terceiro setor, fizeram um papel muito importante. E essa ação que vocês viram no vídeo é parte um pouco do resultado desse esforço. Vou chamar o Valtinho para ele participar aqui dessa nossa conversa, que ele tem a falar sobre esse assunto das mudanças climáticas, da Amazônia, da juventude, das comunidades. O que você tem para perguntar para a gente? Olá, Fabinho, boa tarde, Lohance, né, o Marcelo Brito aí, e já aproveito e já agradeço também por estar aqui, né, por ser convidado para compor essa mesa, né, sendo um jovem de comunidade, isso é muito importante para a gente, principalmente porque as nossas vozes que moramos dentro da floresta, dentro da Amazônia, pelos rios, também tem que ser ouvidas, né, e ouvindo um pouco sobre o que foi falado, né, sobre a questão do clima, não fica muito distante da gente aqui, né, porque nós moramos na Amazônia e, como o Fabinho falou, a gente sente tudo isso aqui, está acontecendo muitas coisas que às vezes a gente fica se perguntando por que será que isso está acontecendo, né, aqui na nossa região. Então, a gente vem falar, né, eu vou direcionar logo uma pergunta, né, para o Marcelo Brito. Marcelo, a gente, de uns tempos atrás, nossos pais, nossos avós, eles sabiam mais ou menos o tempo de colheita, né? O tempo de plantar, o tempo que ia chover, o tempo que ia fazer sol, né? Aqui na nossa região. E hoje em dia a gente percebe que isso a gente não consegue mais ter o controle, né? A gente antigamente só olhava para o sol e já sentia que vinha chuva naquele momento. E hoje a gente já olha, já fica na incerteza se vai ter chuva ou não, né? Mas aonde é que eu quero chegar e perguntar para você qual é o papel, na verdade, né, da empresa do agro, né? Como você vê essa relação com o agronegócio e o que a Colisão Clima pensa em relação a isso?
Obrigado, Walter. Um abraço a todos da Rede Bocoronga e um fortíssimo abraço aos amigos de Saúde e Alegria, os mais importantes iniciativas da Amazônia Brasileira. É um prazer estar aqui com vocês. Walter, só para a gente tirar o contexto do preconceito em falta do nome, a gente precisa lembrar que tudo que nós estamos vestindo e que nós comemos todos os dias, da hora que acordamos à hora que dormimos, parte do combustível que nos movimenta e mais uma série de outras coisas, os medicamentos que tomamos, etc., vem disso que a gente chama de agro. Então, o nosso pequeno produtor que produz mandioca lá no interior do Acará, no Pará, ou aquele que produz soja em grande escala lá no Mato Grosso, todos eles são incluídos nisso que nós chamamos de agro. Tem cerca de 20 milhões de pessoas que vivem nesse setor no Brasil, em 6 milhões de propriedades rurais espalhadas por esse Brasil afora. Então, se o agro é importante para todos os contextos, não tem a menor dúvida. Agora, como ele pode ser trabalhado, como ele pode ser modernizado, como ele pode ser reestruturado, é o grande desafio dos nossos tempos, não só no Brasil, mas como em todo lugar. Hoje é moda falar sobre agricultura regenerativa. Eu não gosto dessa palavra, eu preferia falar agricultura de resiliência, porque em tempos de mudanças climáticas, o que nós precisamos é agricultura de resiliência. É isso que você faz. Se a gente pegar ciclos de chuva nos diversos microclimas amazônicos, né? O pessoal acha que a Amazônia é um clima só, não. Às vezes você anda numa propriedade, de uma propriedade a outra, 100 quilômetros de distância, você tem 2 microclimas completamente diferentes em relação a ciclos de chuva. Então, como você reestrutura a pequena produção, a média produção, a grande produção, dentro de um contexto de mudanças climáticas e dentro de um contexto do que é socialmente aceitável, do que é ambientalmente esperado dentro desse contexto das novas gerações. Eu acho que nós partimos para um novo modelo de agricultura onde é obrigatório incorporar o que a gente chama da terceira safra. No exterior, o pessoal não conhece a terceira safra, só tem uma safra. Aqui nós temos 2 safras agrícolas e estamos caminhando para a terceira e mais importante, que é a safra de carbono. O nosso carbono verde, a grande riqueza brasileira nessa união de um país agrícola ambiental. Em um país que há 30 anos atrás era importador de alimentos e hoje é o 3º maior exportador de alimentos, aliás, o 2º maior exportador e o 3º maior produtor do mundo. Agora, como é que a gente vai equalizar essas tecnologias? Essa é outra história. Eu acho que a agricultura brasileira é muito moderna, mas cabe e necessitamos saber como vamos integrar a sociedade mais fortemente nela. Se nós olhamos a estrutura da agricultura no sul e no sudeste do Brasil, focada no cooperativismo, e olhamos na Amazônia com o fracasso das cooperativas, com o fracasso das associações, que a gente pode falar sobre isso logo mais na frente, são modelos que precisam ser reinventados no norte e no nordeste no Brasil. Agora, os potenciais que nós temos na bioeconomia da floresta em pé são enormes, desde que tenhamos a inteligência de saber aplicar bioeconomia também nas áreas degradadas. Vamos lembrar que nós temos 80 milhões de hectares de áreas degradadas da Amazônia. Nós temos o quê? Uma Alemanha de área degradada na Amazônia, uma área degradada que é maior do que toda a área utilizada com agricultura no Brasil. É isso que nós temos. A área desmatada da Amazônia é maior do que toda a área utilizada em agricultura no Brasil. Se a bioeconomia também não for aplicada para transformar os modelos econômicos consolidados, nós não venceremos a luta para manter a floresta em pé dentro do sistema bioeconômico sadio, dentro de um sistema socioambientalmente sadio. Então, eu diria o seguinte, hoje, 41% do PIB da Amazônia vem de serviços, 12% vem do agro, 16% vem da indústria e 26% vem de administração pública. Isso mostra o erro nosso no modelo de desenvolvimento da Amazônia nos últimos anos. 60% dos empregos da Amazônia estão nos serviços e o extrativismo gera apenas 6% do PIB da Amazônia. Então, nós precisamos nos reinventar. E é nisso que a coalizão
Clima, floresta e agricultura se pauta diariamente. A organização e a composição de 3 setores da sociedade que não caminham mais sozinhos. São inseridos dentro da mesma bolha, dentro da mesma célula de desenvolvimento da área mais rica do Brasil, que é a Amazônia. É possível, então, uma Amazônia 4.0, com mais tecnologia, produzir mais espaço, com mais qualidade, não é isso, Marcelo? Desde que saibamos incorporar a Amazônia 4.0, a tecnologia 4.0, com a sociedade 5.0. A tecnologia que não empurra a sociedade para o seu desenvolvimento não é uma tecnologia amigável ao ser humano. Então, os japoneses criaram essa sociedade 5.0, esse conceito, e se nós não incorporarmos isso, sociedade e tecnologia, dentro dessas características, o desenvolvimento não é socialmente aceitável. Então, nós já estamos atrasados, né? Muitíssimo atrasado, tenho certeza disso. Valtinho, o que mais você quer perguntar aí? Bom, eu acho que durante todo esse debate teve essa fala muito importante do Marcelo, né? Eu acredito que essa Amazônia 4.0 ou mais, 4.11, que sabe, tem que ser pensada conjuntamente com os moradores daqui da região, né? Porque a gente vê mais ou menos que a Amazônia ela é uma colônia que a galera vem e tira e depois fica só algumas coisas aqui para a gente, né? O desenvolvimento não é um desenvolvimento para quem mora aqui. E muito legal a sua fala. Agora, falando com a Laurence, né? A gente vê, né, ela que trabalha, né, tem essa fala voltada para a questão da ação clima, né? Ela foi campeã aí do alto nível para ação climática pela ONU. Eu queria ouvir dela, na verdade, como se fala muito da questão Amazônia nesses debates, eu queria entender, você acha que a voz das comunidades da Amazônia chega até vocês nesses debates e como é que ela é vista, na verdade? A nossa voz aqui, eu, Valtinho, que moro na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, essa minha voz consegue chegar até vocês ou não? Thank you, Walter, for that comment and all. Walter, muito obrigada pelo comentário e também pelo que você disse na sua análise das pessoas que vão para a região, extraem tudo e depois deixam vocês que moram lá sem levar em consideração. Então, eu poderia dizer que por causa das suas vozes e porque elas começaram a ser ouvidas em muitos países, nós mudamos a visão da Amazônia. Inicialmente, nós pensávamos na Amazônia da perspectiva científica, com todos esses problemas do desflorestamento e suas consequências para o clima. Agora, as comunidades cada vez mais estão sendo ouvidas. Vocês enviam representantes das suas comunidades para a Europa, e a ressonância é enorme. Para as pessoas na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos também, e outras regiões, há uma conexão entre a Europa e a América Latina, em particular, de forma que as vozes da comunidade, tudo isso seria a melhor forma de trabalhar com a filantropia e todos os meios que nós temos, e também temos mais ressonância, mais acesso à comunicação imediata às pessoas, porque assim as pessoas podem entender o que vocês fazem e saber o que é uma diferença na relação da Amazônia e as comunidades em relação a esse ativismo. Então, eu acho que temos um contexto político terrível e vocês acabaram perdendo um certo poder, porém, eu acredito que a sua luta, a sua existência é imperativa, essencial para muitas pessoas que estão lá fora.
para que vocês sejam ouvidos, para que a sua análise, os seus comentários, a sua história sejam ouvidas lá fora. E essa é a melhor forma de defender o que vocês querem defender. E vocês são ouvidos, eu posso dizer que isso aconteça. É por isso que a Amazônia agora é vista como árvores e sociedade também. A gente entender como é que essas nossas vozes, elas chegam até vocês, né? E essa discussão da Amazônia, ela tem que ser feita com quem realmente mora aqui, né? A questão do desenvolvimento que vem para dentro da Amazônia, de como é que as falas saem daqui para fora, para que a gente possa estar dentro desses debates. Isso é muito importante para que, por exemplo, o jovem falar do seu cotidiano, o que está acontecendo na região, de não ter só coisas superficiais, né? A questão de, eu tenho dados da Amazônia, beleza, mas e aí? A voz da galera que está lá dentro. Então, eu agradeço muito pela essa sua colocação, né? E já aproveito também e agradeço por essa minha participação aqui, de trazer um pouco da dúvida da galera da comunidade para esse debate. Muito bem, Valtinho. Muito obrigado aí pela tua participação. O cara é o rei das mobilizações comunitárias aí em toda a região, nos rios, discutindo com os coletivos de juventude esse tema que é muito importante para nós e para o mundo inteiro, mas principalmente também para quem mora aqui debaixo, como a gente fala, debaixo da floresta da gente, tem gente que precisa de desenvolvimento. A gente não imagina uma Amazônia parada no tempo, a floresta e enfim, uma visão atrasada, mas sim com tecnologia, com sustentabilidade, com produção, sim, de alimentos, tem espaço para bem planejado, né, para se fazer uma realidade diferente do que a gente tem hoje. E para a gente já ir meio finalizando aqui a nossa conversa, queria trazer um pouco mais, aí vocês, Marcelo, Laurence, poderiam já responder e também fazer suas palavras finais. O nosso debate aqui é trazer um pouco para essa questão da filantropia mesmo e do investimento social privado, né? A gente sabe que tem o desafio das empresas se adequarem os seus padrões de produção, as suas cadeias produtivas dentro das melhores práticas de sustentabilidade. Enfim, isso é um esforço e um desafio grande, né? Mas, além disso, é possível fazer mais? Ou seja, o que as empresas efetivamente podem fazer além da sua cadeia produtiva, né, do seu mercado e da sua economia? O que elas podem fazer a mais em relação a essa questão do investimento social propriamente dito? Essa responsabilidade social pode ser feita como? Além de um posicionamento, né, de imagem e tudo mais que possa acontecer, mas o que as empresas poderiam fazer a mais dentro dessa abordagem que nós estamos falando aqui de investimento social para a questão das mudanças climáticas? Começa comigo? Não sei, Opa, Marcelo, pode começar com você. Tá, Fábio, obrigado. Fábio, eu queria deixar uma provocação aqui, porque eu sei que esse público que nos acompanha é de alto gabarito. E a provocação que eu gostaria de deixar não é a responsabilidade aqui ou da sociedade sozinha, ou das empresas sozinha, ou do governo sozinho, ou das comunidades sozinhas. Eu quero deixar a seguinte provocação. O dinheiro de filantropia ele é importantíssimo dentro da Amazônia. Como o dinheiro do investimento, do venture capital, é muito importante na Amazônia. Nós chegamos no momento onde a discussão ESG toma conta de tudo e de todos. E isso é muito bom, porque é a hora da gente aumentar o tamanho desse G e colocar esse G muito grande. Tem negócios na Amazônia que, para funcionar, precisa do dinheiro da filantropia para construir a infraestrutura necessária, seja social, seja infraestrutura propriamente dita, seja energia elétrica, seja comunicação, seja o que for, para que depois o negócio possa chegar. Porque se esse custo for colocado no negócio, você o mata no ninho, ele perde a sua atratividade no ninho. Agora, qualquer negócio feito na Amazônia
nós temos que levar como premissa, que aquilo que você esteja produzindo, produto ou serviço, tenha demanda real ou demanda potencial. Você pode medir as duas. Essa demanda pode ser local, ela pode ser regional, ela pode ser nacional, ela pode ser internacional. Quando você chega na segunda etapa, que ou seja, na demanda regional, você encontra o que o cientista Carlos Nobre chama de Vale da Morte, o primeiro Vale da Morte. Porque se você não fez a organização da governança daquele investimento de acordo, você vai morrer nesse primeiro Vale da Morte. E o que nós mais encontramos na Amazônia hoje é justamente negócios construídos sem a menor governança, tanto que nós inventamos mais uma fantasia brasileira de chamar entre os legais, nós temos os legais, os informais e os ilegais. Não existe informal e ilegal. O informal é o ilegal. Então, esquece o termo escalabilidade, porque muita gente não gosta, mas falemos de acesso ao mercado. Se os produtos e serviços produzidos na Amazônia, pelas comunidades da Amazônia, pelas associações, pelas empresas, não tiverem acesso ao mercado, elas são obrigadas a sobreviver por filantropia. Mas filantropia não é capital de manutenção eterna de negócio. Manutenção de longo prazo é feito por negócios, por capital de negócio e não por filantropia. Então, se a governança não for aplicada a isso, nós vamos continuar visitando a Amazônia e encontrando uma fábrica de chocolate construída num lugar onde não tem energia elétrica. Uma fábrica de processamento de mandioca em outro lugar, onde não existe mandioca industrial, só mandioca de mesa, que não dá para você produzir o amido industrial. Você vai continuar comprando fécula de mandioca na Amazônia produzida no Paraná, apesar da Amazônia ter a maior produção de mandioca. Ou seja, se o dinheiro da filantropia não falar com o governo, com o dinheiro do investimento, e esses dois não falarem com a demanda de mercado e, por fim, não falarem com a essência das associações e das comunidades, no seu desenvolvimento, no que tange administração, finança, logística. Tá? Eu conheci um investimento em chocolate que, para chegar na cidade mais próxima, são 24 horas de barco, e depois você tem que movimentar isso para o resto do Brasil. Essas 24 horas de barco, com a temperatura amazônica, não há chocolate do mundo que resista, ele vai derreter. Ou seja, aquele foi um investimento filantrópico jogado no lixo. Jogado no lixo. Quem sabe lá na frente a gente consegue transformar em alguma coisa. Então, se essas duas coisas não caminharem dentro do campo de governança, mas uma governança que dê legalidade aos negócios da Amazônia, a Amazônia continuará sem acesso ao mercado e achando que soluções milagrosas como o açaí, por exemplo, produto maravilhoso, aceito no mundo inteiro, mas com uma série de problemas na sua cadeia que a gente faz de conta, às vezes, de não querer enxergar ou de dar algum perdão cultural em cima daquilo, sem realmente enfrentar para transformar aquilo numa grande cadeia amazônica, para, como a Tubiana falou, os produtos sejam muito bem rastreados, mas que sejam muito bem rastreados por toda a cadeia, inclusive na ponta lá do comprador. Então, uma reinvenção do aporte do capital de filantropia com o aporte do capital de investimento. Obrigado. Ô Marcelo, só para você... chegamos a duas perguntas, né? Que você pode complementar, que eu acho que está dentro dessa linha do que você está falando, sobre a pergunta da Alessandra Ribeiro. Ela gostaria de saber, do Marcelo, se a certificação de produtos com selos ambientais é um instrumento eficaz, tanto para o desenvolvimento local quanto de sensibilização. Talvez não tenha um complemento, mas talvez seja sensibilização para essa questão das mudanças climáticas, desse tema que nós estamos falando, da agenda do clima. Certificações existem porque o ser humano não acredita no ser humano. Então, você precisa de um ser humano no meio para ir lá auditar e certificar. Certificação não significa que o produto é sustentável. Certificação é um indicativo que, a princípio, aquela produção pode ser sustentável após ser checada numa auditoria.
são importantíssimas no processo de desenvolvimento daquilo que a gente espera um dia, que é a certificação de cadeia, feita por quem? Pelo próprio consumidor. Mas o caminho, de início, é através da certificação, para que a gente possa aprender todo o trajeto de princípios, critérios e indicadores. E já para a gente completar, e aí eu passo para a Laurence e ela finaliza com mais algumas perguntas que chegaram especificamente para ela. Marcelo, a Mariana Pereira também pergunta se na sua visão, e da Laurence também, quais são as principais estratégias de investimento social privado que podem contribuir para o desenvolvimento da Amazônia de forma integrada às comunidades locais? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas se você quiser complementar, essa é a pergunta da Mariana. Eu acho que até pelo sake aqui do tempo, eu acho que eu respondi agora na minha última fala essa pergunta da Fabiana, então eu passaria para a Tubiana agora para as respostas dela. Muito bem. Yes, Marcelo answer, and thank you, Fabio, for this question, and Mariana, I think... Muito obrigada pela pergunta, Mariana, e acho que o Marcelo já falou da necessidade de termos uma infraestrutura para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável na região. E aí que a filantropia pode ser útil. Não é uma questão de falarmos de outras informações ou de instalações, que há coisas que cabem ao governo. Eu entendo que a região está também sofrendo com uma falta de recursos provenientes do governo, e nesse caso a filantropia entra para facilitar. Mas, como já foi dito, né, como é que as empresas podem fazer um negócio decente e incorporar certas coisas ou as metas de desenvolvimento sustentáveis na forma como elas atuam, seja lá qual for o critério que eles queiram adotar, e como o investimento social pode ajudar. Eu acho que, por um lado, nós temos que pensar que a questão da demanda é importante. Em muitas ocasiões, quando a gente sinaliza para o consumidor que este produto protege a floresta, ou quando nós temos o contrário, quando nós temos, então, um desperdício de recursos. Eu acho que isso tudo é importante para que a gente possa combater essas coisas e também desenvolver comunicações. Uma que seja positiva para aquelas empresas que são responsáveis, que se responsabilizam, e também campanhas fora também, para que o consumidor possa identificar que aquele produto também não é sustentado por esses objetivos. E tudo isso demora tempo. E é importante que a gente tenha também um contato com as partes de investimento, consumidor. Há muitas transformações acontecendo. E é por isso que eu acho também importantíssimo que, quando a gente fala da cadeia de suprimentos, ela tem que ser responsabilizada. O Brasil tem muitas empresas globais presentes aqui, trabalhando com diferentes camadas. E há também empresas brasileiras que são globais e o contrário. E nós temos que também entender quais são esses diferentes níveis de demanda. E há empresas com muito poder, com certeza. Mas elas também são sensíveis à pressão. Então, se a comunicação for feita, se a gente souber exatamente o que está acontecendo, e é por isso que, para mim, a informação é fundamental. O elemento da informação, colocarmos a informação no produto, mas a publicidade, responsabilizar, monitorar as atividades, tudo isso pode fazer a diferença. E a gente vê isso em outros locais, em outras regiões. Por exemplo, também a mão de obra forçada. A gente sabe que na Ásia, por exemplo, a cadeia de suprimento que atua nessa região agora também está voltando atrás.
Eles perceberam que eles não podem mais continuar ignorando essa questão. Então, a transparência e comunicação, eu acho que é outra área onde a filantropia pode ajudar. Também aumentando a conscientização da população, fazer com que as empresas sejam mais responsáveis e responsabilizadas, e, ao mesmo tempo, dar oportunidade também para que haja campanhas para responsabilizar essas empresas. Eu acho que há muito espaço para investimento social, para que a gente possa desenvolver a Amazônia de maneira diferente, não do modo extrativista, mas associando o conhecimento das comunidades locais que vivem nesse ecossistema tão frágil. Existe um potencial magnífico. Boas ideias, boas iniciativas para que a gente possa desenvolver essa região de maneira diferente. E acho que, claro, que as comunidades também têm que participar, elas têm que fazer parte da origem dessas ideias, mas sempre sim com o suporte do investimento social. E quando a gente fala da filantropia, dando suporte à infraestrutura, também é preciso que a gente faça campanhas também para que isso depois seja sustentável, nem que seja campanha nacional. Obrigado, Laurence. Tem uma última pergunta para você que chegou. Não tem aqui quem mandou, mas como a senhora analisa a situação do acordo dos Estados Unidos com o Mercosul hoje, diante da situação de desmonte ambiental do Brasil, que reflete no desmatamento crescente da Amazônia nos últimos anos? Thank you for that question. I am very eager to develop the discussion with. Eu tenho um prazer muito grande de fazer a discussão com vocês como parceiros, incluindo essa administração que eu conheço muito bem. Eu sei que muitas das pessoas agora falam sobre como não faz sentido ignorar estes elementos. Acredito que a administração dos Estados Unidos estava convencida de que poderiam fazer uma diferença na discussão com o governo brasileiro. Acredito que agora eles começaram a entender que vai ser difícil nessas circunstâncias. Eles terão que ser mais prudentes na sua relação com o Brasil nesse sentido. Tenho confiança de que podemos ter uma atitude comum com o Brasil. O Brasil não é fácil, a questão do Mercosul, mais uma vez, conforme eu já disse, na Europa, alguns governos realmente gostariam de implementar este acordo comercial, porém há tanta resistência, vai levar tempo. Espero que nós consigamos transformar isso numa coisa que possa apoiar o desenvolvimento sustentável, ao invés de enfraquecê-lo aqui no Brasil. A discussão com os Estados Unidos é grande, faz parte também de uma discussão cotidiana entre a Europa e os Estados Unidos. Eu posso dizer a vocês que com frequência falamos com John Kerry e tentar estabelecer metas realistas porque realmente esse acordo não vai apoiar as coisas boas que vocês querem ver acontecer aqui. Muito obrigado, Laurence. Realmente... Laurence, eu fiz uma confusão aqui. Era Europa, né, e Mercosul, mas acho que você englobou na resposta já o mesmo tema, né, as mesmas questões que foram apresentadas. Então, gostaria de agora passar para vocês darem suas palavras finais. Marcelo, pode começar com você. Fábio, obrigado ao GIF por essa oportunidade. Thank you, Fábio. Thank you, GIF, for the opportunity to be here with Laurence. It's a pleasure to be here with Walter as well. I just... Todos os amigos brasileiros, nesse momento tão difícil que a gente passa com a Covid, que nós possamos, dentro de um esforço humano de cidadania,
contribuir com todos os colegas que estão nesse momento passando por muita dificuldade, seja na saúde, seja por falta de alimento, seja por falta de renda. É o momento do Brasil ser Brasil. Então, eu queria despedir com esse abraço cidadão de união do Brasil, nesse que, pelo menos nos meus 56 anos de idade, é o momento mais difícil que o Brasil enfrenta. Obrigado a todos, saúde e um abraço, que fiquem todos em paz. Obrigado, Marcelo. A gente se junta aí nesse abraço solidário, né? Não só no trabalho que aqui na nossa organização vem fazendo para apoiar as comunidades, né? No combate a esse triste momento, né, dessa pandemia, e que, como eu já falei, foi muito importante a parceria com o investimento social privado, sem o qual muitas coisas que a gente tem feito de parcerias e levar esse atendimento para a população local não seria possível. Então, passo a palavra também agora para a Laurence dar a sua palavra final. I think I will echo Marcelo. Acho que eu vou ecoar o que o Marcelo falou. Temos que ser cidadãos a nível global. O período que estamos passando é terrível, de fato. Vejo tantas pessoas morrendo no Brasil e em vários outros países. O impacto econômico é enorme. Espero que consigamos superar, ser mais inovadores e solidários. O momento é crucial. Se não quisermos que todos parem de confiar em todos, eu queria dizer que eu estou confiante na nossa capacidade de fazer isso, de resistir, mesmo que essa crise da Covid imponha limitações, nós podemos aumentar a nossa capacidade de resistir e nos organizarmos. Acho que nós temos que realmente ficar firmes perante esse desafio a nível global, na medida do possível. Muito obrigado, então, a todos. Obrigado aos amigos do GIF pelo convite para a gente estar participando e mediando essa conversa aqui. E a gente deseja uma boa tarde e que a situação melhore para todos. Pessoal, só aqui antes de encerrar, só passar umas últimas informações importantes, né? Bem rapidamente. A primeira é de que, nesse tema da Amazônia, né, no escopo do nosso projeto, o que o investimento social privado pode fazer por, né, a gente está endereçando esse projeto, essa edição do tema de Amazônia, né? O projeto do o que o investimento social privado pode fazer por, ele tem o propósito, né, de ajudar, de engajar o investimento social privado, né, numa diversificação das suas estratégias de investimento para investir em temas da agenda pública muito importantes que tradicionalmente não tem tanto volume de investimento, né? Então, a gente deve lançar essa plataforma ao final de abril, mas é muito importante deixar registrado que a gente tem feito esse esforço concreto. Segunda coisa é que, nesse recado que o Marcelo trouxe, né, de um abraço solidário, a gente está fazendo, via Congresso, uma ação, né, da emergência Covid, né, de apoio a 12 campanhas que estão ali atuando nesses aspectos mais agudos, mais locais, mais capilares, né, do combate à crise da Covid-19, disponibilizando um cupom de R$100 para cada um dos inscritos. Mas é muito importante que, para ativar esse cupom, vocês também façam uma doação ali no site da benfeitoria. A gente vai disponibilizar o link para vocês. De qualquer forma, também tem no site do Congresso, na plataforma do Congresso, mas é muito importante que, para ativar esses R$100 que o GIF
o Congresso, né, tá doando para essas campanhas, que vocês também doem, né? Qualquer valor que vocês doarem, a partir de R$20, quem puder, quem quiser, o GIF vai inteirar com mais R$100. Então, a gente fica o nosso apelo para que vocês também doem. Por fim, também estimular que vocês usem os espaços que a gente disponibilizou das salas de coffee break para desdobrar as conversas, né, para amplificar as conexões e dessas discussões que a gente tem feito nas lives e nas oficinas temáticas. E aproveitando que a gente está falando dessas salas de happy hour, fazer um convite entusiástico para vocês, estejam com a gente logo mais aqui nessas salas de happy hour, onde a gente vai fazer o tradicional happy hour de segundo dia de congresso GIF, né? A hora aí da gente gastar aquela cerveja que a gente mandou para vocês no kit, né? Ou o suco para quem não toma cerveja, comer aquela castanha, e para a gente também, vamos lá, prosseguir com esse abraço, né, solidário, essa energia que a gente mobilizou nesses 2 dias de congresso, e também incentivar que vocês participem ainda amanhã. A gente ainda tem amanhã ainda um dia intenso de programação, de temas importantes da agenda pública para o investimento social privado endereçar. Com isso, um agradecimento final muito profundo ao Marcelo, ao Fábio, ao Walter e a Laurence, né, por estarem aqui com a gente, contribuir com isso, e a gente se vê daqui a pouco ali no happy hour. Um abraço a todos.